Pessoal, boa tarde a todos. A gente vai dar início a mais uma reunião do Serviço de Medicina Fetal. Hoje, a residente, né, Daniele, vai apresentar defeitos de fechamento da parede abdominal. Pode falar, Dani. Então, boa tarde. Nós vamos hoje, então, falar sobre esse tema, né, que é muito frequente lá no nosso ambulatório. E, inicialmente, só queria citar essa questão da anatomia normal, né, do abdômen fetal. Então, o que a gente vê, quando a gente faz, né, um corte transversal, quando a gente faz essa avaliação do abdômen fetal, então a gente tem, né, a presença do estômago fetal ali em torno da nona semana. Na ultrassom transvaginal a gente já consegue identificar uma imagem cística no andar superior do abdômen fetal e à esquerda, e em torno da 13ª semana, por via transabdominal, já é possível de ser identificado. O intestino, ele vai ter uma ecogenicidade uniforme até o terceiro trimestre. Quando começa a apresentar uma ecogenicidade diferente, quando a presença do mecônio já começa a ter produção, né, ali no terceiro trimestre. O fígado vai estar no andar superior direito, sendo o lobo esquerdo maior por conta do maior aporte de sangue oxigenado que ele recebe diretamente. E a vesícula biliar também pode ser evidenciada, uma estrutura ovoide, cística, às vezes ela pode estar até mais alongada, e abaixo ali da porção intrahepática da veia umbilical. Confesso que eu acho que eu vi uma vez, quando a gente está aqui na residência, em geral ela está mais vazia mesmo. E essas duas imagens aqui abaixo nos mostra a inserção do cordão umbilical, que aqui no defeito de fechamento da parede abdominal, o local da inserção do cordão vai ser fundamental para nos ajudar, né, para fazer um diagnóstico diferencial e para fazer o diagnóstico da alteração anatômica visualizada. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vê bem bonitinho a inserção, né, com os dois vasos aqui, e o contorno aqui da parede do abdômen bem bonitinho à esquerda, no feto de 23 semanas. E nessa segunda imagem, usando colo, essa imagem cística, aqui é o estômago, e a gente consegue ver no colo a inserção também bem bonitinho, com contorno lateral aqui da parede íntegra. Então, como que a gente, né, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de um defeito de fechamento? Como que funciona o fechamento normal, né, do abdômen? Então, em torno da 4ª à 5ª semana de desenvolvimento, o disco embrionário, que é plano, ele se dobra em 4 planos, formando, né, um plano cefálico, caudal. O cefálico vai formar a parede abdominal superior, região epigástrica, o caudal, a região hipogástrica, e os laterais, direito e esquerdo, onde a gente forma a região lateral da parede abdominal, né, os flancos. E nesse mesmo período, a gente tem um crescimento rápido, tanto do intestino quanto do fígado, que ocorre concomitantemente. E ali, em torno da 8ª semana, a cavidade abdominal, ela se torna temporariamente pequena para ela comportar as vísceras que tiveram um crescimento um pouquinho mais rápido do que a capacidade da cavidade abdominal. Ocorre, então, o que é denominado de uma hérnia fisiológica, que nada mais é do que um intestino médio, na base do cordão umbilical, ele fica um pouquinho exteriorizado, porque realmente a capacidade excede a capacidade da cavidade abdominal. E nesse momento, o intestino ele precisa fazer uma rotação de 270 graus para que acomode dentro da cavidade. E nesse momento onde há ainda a hérnia fisiológica, ele está em torno de 90 graus de rotação. Então, em torno da 12ª semana, ocorre essa redução dessa hérnia fisiológica, e o intestino, porque o intestino ele consegue fazer essa rotação adicional de 180 graus
completando esses 270 graus e acomoda dentro da cavidade abdominal sem nenhuma herniação residual. Quando ocorre alteração nesse processo de fechamento e a redução da hérnia fisiológica, pode acontecer, né, o defeito de fechamento da parede abdominal. Os dois mais comuns é a gastrosquise e a onfalocele. O que é importante a gente destacar é que o fígado, ele não tem essa mesma fase de rotação como acontece com o intestino. Então, ele não tem essa fase levemente extra-abdominal como o intestino tem, né, o intestino médio. Então, em geral, quando a gente encontra o fígado fora da cavidade abdominal, mesmo que dentro dessa hérnia que é formada ali em torno da 8ª, 9ª, até antes mesmo da 12ª semana, a gente precisa ficar atento que muito provavelmente se trata de um defeito mesmo de fechamento, que em geral o fígado ele não tem essa fase que fica fora da cavidade abdominal durante o desenvolvimento. E lembrar que são alterações que, infelizmente, não são passíveis de correção intraútero, e qualquer abordagem que for realizada pensando nesse defeito de fechamento da parede abdominal vai ser realizado no pós-natal. Aqui é a imagem onde a seta mostra, né, a região onde a gente tem uma herniação fisiológica. Então, a gente percebe que realmente é passível, né, de identificar. Essa imagem é de um feto de 11 semanas e 3, ou cerca de 4 dias. E aí, vamos falar inicialmente da gastrosquise, vou falar rapidinho, né, eu estava até comentando com a Luana, né, que ela deu uma aula para a gente recente, só mesmo para a gente não perder o raciocínio em relação aos outros defeitos. Então, quanto à gastrosquise, é um tipo de defeito, né, de fechamento da parede abdominal, onde a gente tem uma herniação intestinal que ocorre para umbilical. E isso vai ser importante no nosso diagnóstico, principalmente pensando no diagnóstico diferencial, que a inserção do cordão é uma das formas melhores que tem da gente identificar realmente de qual é a alteração que se trata. Então, é uma hérnia paraumbilical, na maioria das vezes está à direita do cordão. É um defeito que, em geral, não é grande, gira em torno de 2 a 4 centímetros, e a gente não tem nenhuma membrana ali em volta que esteja envolvendo essas vísceras que estão herniadas. Então, todo o conteúdo, todos os órgãos que forem herniados, no caso da gastrosquise, ele vai estar livre, né, em contato com o líquido amniótico. A inserção do cordão, então, ela é normal, e aí o defeito ocorre para o umbilical, né, a lateral, a linha média. Ele, em geral, ocorre isoladamente. Quando a gente fala de gastrosquise isolada, é quando a gente não tem outras alterações fora do trato gastrointestinal. Se você tiver gastrosquise e outras alterações do trato gastrointestinal, às vezes uma estenose intestinal, um volvo, perfuração, qualquer outro envolvimento intestinal, a gente considera ainda como um acometimento, né, uma formação isolada. Raramente vai estar associado com cromossomopatias, e quando é associado, né, quando a gente pensar realmente que tem outros órgãos, né, outros sistemas que apresentam malformações, que a gente chama de malformações extraintestinais, para a gente pensar que há uma cromossomopatia associada. Pensando na gastrosquise, a gente tem um índice grande, né, assim, de crescimento intrauterino restrito. Algumas literaturas falam que pode estar relacionado a esse, né, o conteúdo intestinal que está ali em contato com o líquido amniótico. Pode haver perda de nutrientes, perda proteica, que pode estar comprometendo. Outras literaturas falam que foi encontrado também alteração, né, na perfusão placentária desses fetos. Então, ainda há muitas questões a serem, para entrarem em consenso mesmo, de algumas determinações relacionadas à gastrosquise. A questão da prematuridade é frequente até de se encontrar,
e, ao mesmo tempo, é algo que a gente deve lutar contra o tempo todo, porque a gente está lidando com um feto, e como eu falei inicialmente, que vai ser abordado cirurgicamente, né, a correção vai ser feita no pós-natal. Então, a gente precisa que a gente tenha um recém-nato o mais maduro possível. Então, a prematuridade tende só a agravar, né, aumentar os efeitos adversos pós-natais. Quanto à etiologia multifatorial, é muito falada a questão da idade materna, né? Então, mulheres com menos de 20 anos de idade, né? Uma idade muito bem colocada, tem relacionado maior relação a gastrosquise, uso de algumas drogas, como AS, ibuprofeno, cocaína, tabagismo, pseudoefedrina, tem alguns relatos de relação com a gastrosquise, e baixo IMC, né, o baixo peso, que muitas vezes está associado ali também com as meninas menores de 20 anos de idade. Quanto à patogênese, há algumas hipóteses, né, que são levantadas quanto à questão de uma rotura intrauterina mesmo, de uma hernia umbilical, que era fisiológica, e a gente teve o rompimento ali da membrana e se tornou uma gastrosquise, né, por conta dessa ausência dessa membrana. Outras duas questões que são citadas, né, que é a involução anormal da veia umbilical direita, ou até mesmo pela ruptura da artéria onfalomesentérica por conta da isquemia. Lembrar que essas alças vão ficar ali livres no líquido amniótico, então a gente tem que pensar que a alça que está sendo exposta, né, a um conteúdo químico, né, assim, questão, né, urina fetal, então está né, o tempo todo exposto, pode-se desenvolver um processo inflamatório, né, pensar na questão de isquemia, às vezes tem uma rotação, a oxigenação, né, dessas alças também podem estar comprometidas. E a incidência é de 3 a 5 casos em cada 10 mil nascidos. Aqui, então, uma imagem, né, de uma gastroscrise, acho que a gente consegue identificar. Então, na seta acima, a gente consegue ver que realmente tem uma inserção normal do cordão umbilical, e aí na parte inferior, na verdade do lado direito, a gente tem esse defeito. Se a gente for bem olhar, do lado esquerdo a gente consegue bem ver o limite da parede abdominal esquerda, e na parede abdominal esquerda a setinha mostra assim, que é o defeito mesmo de fechamento. E aí a gente vê que as alças estão livres ali do lado à direita do cordão, da inserção do cordão umbilical. Aqui é outra imagem, só que é contrária, né, lá de cima, onde foi utilizado, né, o colo para auxiliar na avaliação dessa inserção do cordão, e aqui à direita a gente consegue ver, né, as alças livres à direita ali da inserção do cordão. Aqui são outras imagens também de gastroscrise. Aqui na primeira imagem o feto com 13 semanas, e aqui com 12 semanas também mostrando um defeito de parede abdominal. Essa imagem já é um recém-nascido, com intestino delgado, né, exteriorizado. A gente vê, né, que são alças bem mais aumentadas de volume. Aqui na região proximal tem uma bem dilatada, né, inclusive é uma das nossas avaliações diante, né, de um feto com gastroscrise, a gente fazer esse acompanhamento da dilatação das alças, tanto intra quanto extra-intestinal, e também demonstra, né, assim, se trata de uma gastrocrise, né, complexa ou não. E pensando na via de parto, a gente não tem muito um consenso, né, a Luana colocou muito, assim, para a gente, isso, tanto a questão da idade ideal para fazer essa interrupção, e a questão da via mesmo. A gente sabe que a via transabdominal, para defeitos volumosos, a gente tem consenso referente a isso, né, pelo risco de trauma, né, pelo risco mesmo de distócias, sem sombra de dúvida, a via transabdominal para esses defeitos mais volumosos é a melhor opção. Não há estatísticas
que demonstrem que tenha uma diferença realmente na mortalidade neonatal, quando a gente pesa via transabdominal ou transvaginal, quando a gente tem um defeito, né, de tamanho que não vai, né, provocar uma distócia, mas o que a gente vê muito comum é que a cesariana é o que é mais indicado. Lembrando, então, que não tem contraindicação para um parto vaginal, desde que a gente esteja diante de um defeito que não é considerado volumoso, ele é um defeito muito grande. Quanto ao melhor período de interrupção da idade gestacional, também é um pouco divergente. A gente vê ele em torno de interrupção de orientação entre 37 e 38 semanas. A gente tem que lembrar da questão da prematuridade, né, que para esses fetos não seria muito benéfico, né, no pós-natal, pensando que ele tem um defeito a ser corrigido, mas o que é preocupante para a gente é que esses fetos têm uma tendência de óbito intraútero muito importante quando entra no terceiro trimestre. Então, a monitorização da gente estar ali acompanhando o crescimento fetal, né, que a gente sabe que eles vai ter um CA, que vai subestimar já esses valores, então a gente está de olho na questão de fêmur, né, de diâmetro biparietal, até o DOF pode nos ajudar, mas o volume de líquido amniótico também vai ser fundamental para a gente estar acompanhando e monitorando essa vitalidade fetal, e também essa dilatação das alças, que a gente viu naquela imagem, né, pós-natal, também vai estar nos orientando, porque a dilatação de alça significa, né, mostra-nos uma maior risco, né, de complicações pós-natal, um prognóstico ruim, às vezes sinaliza que pode ter outras alterações intra ou extra, né, abdominais em alça, às vezes você tem uma atresia, tem um volvo, e tudo isso no pós-natal, para a gente sabe que pode complicar um pouquinho a mais a abordagem. Quanto ao tratamento, pós-natal, a gente tem uma sobrevida de 90% até 97%, quando se tem um tratamento multidisciplinar, né, a gente tem uma equipe mesmo direcionada, programada para receber esses nenéns. E essa foto ali à direita, um ultrassom 3D mostrando um fetinho com gastrosquise. Então, os cuidados pós-natais, a questão da abordagem primária ou estagiada, vai depender muito das condições da alça, da gravidade mesmo, né, do recém-nascido. Quanto à correção primária, né, ela tem mostrado melhores resultados quando é feito em um só estágio. A Luana até comentou isso com a gente também, que nos resultados dela, né, aqui no trabalho no HC, também ela teve esse resultado. Não há um tempo consensual entre o nascimento e a correção, então a gente ainda não sabe muito ao certo qual o tempo ideal que teria melhores resultados. E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa nessa correção pós-natal? Que são as possíveis complicações, né? Que a gente precisa estar acompanhando a questão da síndrome compartimental, né? Lembrar que é uma cavidade abdominal que não estava acostumada com aquele conteúdo exteriorizado. Então, por isso, esse cuidado de avaliar se vai ser feita uma abordagem primária ou se vai ser estagiada. Ali, aos poucos, a gente vai fazendo, né? Usa o que eles chamam de silo, né? A base de silicone, e aos pouquinhos a gente vai fazendo essa compressão, né? Troca de curativos a cada 28, 48 horas, e vai fazendo essa avaliação para até quando se faz essa correção definitiva. Então, cuidados de questão de distúrbio hidroeletrolítico, que a gente vai ter, né, um órgão extremamente úmido, né, mucosa exteriorizada, então é um local que precisa de cuidado intenso, porque a gente precisa de evitar as perdas tanto de calor quanto de umidade. Insuficiência renal, pré-renal, também é uma complicação que pode acontecer, e infecção. Inclusive, a principal causa de mortalidade desses recém-nascidos é a septicemia. Então, que pensando no prognóstico, né, essa questão do tempo do nascimento e abordagem cirúrgica, né, que ainda não existe um valor consensual, lembrar da prematuridade, que a gente deve evitar ao máximo, inclusive orienta-se assim, se é um feto, né, que a gente está com um crescimento intrauterino restrito,
a gente tem que segurar ao máximo ali, acompanhando com Doppler, para a gente conseguir ganhar tempo para ele nascer um pouco mais, né, fortinho. Baixo peso ao nascer, achados de dilatação da alça, né, intra e extraabdominais, então aumenta o risco de associação com alterações alterações intestinais, então maior risco de ter um prognóstico ruim. Os dados não são definitivos assim para a gente limitar uma dilatação preditiva dos resultados adversos, então a gente não tem valores específicos, mas a gente sabe que valores aumentados de 25 milímetros tendem a ter uma pior relação mesmo com o prognóstico fetal. Lembrar desse risco aumentado de óbito no terceiro trimestre, então a gente tem realmente a palavra fugiu da minha boca, mas ter mesmo de conseguir identificar, né, até quando a gente consegue segurar esse neném para ele não nascer prematuro, né, para a gente não ter essa prematuridade contra nós. E os resultados a longo prazo geralmente são satisfatórios, a questão de neurodesenvolvimento dessas crianças não tem sido comprometido, não. O que pode acontecer é que são crianças que podem ter uma aderência, né, aderências intestinais um pouco mais elevada, algumas delas, né, dependendo do tipo cirúrgico, pode ter, né, intestino curto, mas no mais, a longo prazo, não tem tido maiores complicações. Já entrando na onfalocele, então aqui a gente vai falar de um defeito em que ele ocorre exatamente na linha média, ele ocorre na inserção do cordão umbilical. Enquanto a gastroscrise ocorria à direita do cordão, na maioria das vezes, aqui é exatamente onde o cordão se insere. Então, os músculos abdominais, face e pele vão estar ausentes. Existe um saco herniário, então, a herniação, ela está coberta por uma membrana, que ela é trilaminar, né, em geral, por âmino, a geleia de Wharton e peritônio. E dentro desse saco herniário, pode ter intestino, fígado e estômago também. Então, dependendo do defeito de fechamento, a gente vai ter um defeito bem significativo e com presença de fígado, inclusive. O tamanho pode variar de 2 a 10 centímetros, e onde a gente considera de uma onfalocele gigante, quando a gente tem mais que 75% do fígado dentro dessa herniação, ou então se for um defeito maior que 5 centímetros, a gente considera já um defeito grande. E o que a gente precisa lembrar, que a onfalocele em geral, ela está associada, ela tem maior associação com malformações extraintestinais. E quando a gente pensa nessas malformações extraintestinais, logo tem que vir à nossa cabeça a questão de uma causa única, né, como as cromossomopatias associadas. E aí a gente vai pensar em onfalocele associado ao aumento de aneuploidias, quando a gente tem uma onfalocele menorzinha. Onfaloceles maiores, onfaloceles gigantes, têm menor associação com a aneuploidia. E quando ela é pequena, cerca de 60% dos casos de onfalocele pequena tem associação com essa aneuploidia. Questão de alteração politrano pode estar presente quando a gente pensa ali que pela exteriorização, né, a gente pode ter mudança ali da arquitetura, da anatomia, obstrução e com defeito medo de deglutição fetal. CIU, então, o crescimento restrito também pode estar presente aqui, é comum da gente encontrar, e principalmente quando a gente pensa também em aneuploidias associadas, né, que a gente sabe que tem um crescimento um pouco mais limitado. Lembrar que a onfalocele, ela pode fazer parte de algumas síndromes que a gente, né, pode encontrar, e como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Lembrar que existem outras malformações associadas, para a gente ver se consegue se encaixar em algumas delas. Então, a gente tem pentalogia de Cantel, a síndrome de Beck-Williams, o complexo Owens, né, que foi a aula também que eu já apresentei aqui para a gente, e a síndrome de Donnai-Barrault, né, que são as principais associadas com a onfalocele. Então, aqui a gente tem neném cerca de 11 para 12 semanas, mostrando, né, um defeito ali que aparentemente é grande, e o que nos chama a atenção também é a região de translucência nucal desse fetinho,
parecendo, né, um higroma, então é bem aumentado e nos sinaliza para a gente prestar um pouco mais de atenção pela grande possibilidade de ter uma aneuploidia associada a esse feto. Outras imagens aqui, um feto 24 semanas, a imagem superior, a gente vê a parede abdominal lateralmente, a gente vê que ela está completa. No meio, onde a gente tem a inserção do cordão, tem uma imagem levemente esbranquiçada, onde está o defeito da parede. E logo acima sai o cordão umbilical. A imagem de baixo também, um feto de 28 semanas, já é um corte bem mais abaixo, mostrando a bexiga, onde a gente tem a inserção do cordão e o defeito nessa região mais hiperecogênica, circulado em amarelo, mostrando uma falocele. Aqui acima também, aqui um feto de 13 semanas, e aqui embaixo a gente consegue ver que a característica da onfalocele é essa. Então, a gente tem, né, a evisceração recoberta por membrana, e no ápice dessa herniação a gente tem a inserção do cordão umbilical, né, que está bem bonitinho da gente conseguir identificar o que é visto na ultrassonografia. Então, pensando na etiologia, não é muito bem definida, mas acredita-se haver ou um defeito primário mesmo naquele fechamento dos folhetos laterais, ou por um mecanismo teratogênico, ou até mesmo por alteração genética, né, como foi falado, ou por conta de uma rotação intestinal que não aconteceu por completo, né, os 270 graus, ideal para que ele consiga acomodar na cavidade abdominal. A incidência gira em torno de 2,5 casos para cada 10 nascimentos. E aqui são duas imagens. A imagem da esquerda, um corte transversal do ultrassom. A gente vê um defeito importante, a seta mostra para a gente a membrana. E aqui abaixo a gente consegue ver até a bolha gástrica, né, um pouquinho ali deslocada, mas ainda não está dentro do defeito. E a outra imagem também em 3D, mostrando, né, melhor a delimitação desse defeito da parede abdominal, que é um falocele. E aí a gente vê que ele é muito homogêneo, diferente daquela outra imagem que foi visualizada anteriormente. Então, quando a gente identifica um defeito de fechamento compatível com ou sugestivo, né, de uma onfalocele, a nossa investigação deve parar por aí? Não. Como, né, eu falei que tem uma relação aumentada, né, com as aneuploidias, é extremamente importante a gente pensar numa avaliação cromossômica desse feto, né, a gente vai ver o que a gente tem disponível para realizar essa avaliação, microarranjos ou por banda G, ecocardiograma, porque como é comum ter malformações extraintestinais, uma das alterações mais comuns é cardiopatia, alterações neurológicas também podem estar presentes, então o eco é indispensável nesses fetinhos, né? Apesar de se fazer uma avaliação minuciosa, o ecocardiograma fetal, né, direcionado é importante, é indispensável. E além disso, o teste para a síndrome de Beck-Widmer, que quando você afasta a aneuploidia, pode-se pensar, né, nessa síndrome, e principalmente porque as alterações, né, que eu vou falar mais à frente, macrosomia, macroglossia, ela pode ser identificada quando o feto estiver um pouco mais velho, ali em torno de segundo para terceiro trimestre. E pensando no prognóstico fetal, a gente tem que pensar que, na verdade, a morbimortalidade neonatal vai estar diretamente relacionada ali com a presença e gravidade de outras anomalias anatômicas e também da presença ou não de cromossomopatias. Reparo primário ou reparo em vários procedimentos reconstrutivos, aqui como na gastrosquise, né, então vai ser avaliado individualmente, e o reparo primário tem também mostrado melhores resultados.
lembrar que fator que piora o prognóstico é um fígado, né, extracorpóreo, então o fígado fora da cavidade abdominal, a gente pensa num defeito maior, né, tamanho defeito absoluto ou relativo, presença e o tipo de anomalias congênitas que vão estar associados com essa onfalocele também vai fazer toda a diferença em relação ao prognóstico. Então, como que a gente vai conduzir, né, um feto que tem o diagnóstico de onfalocele? A gente vai precisar fazer esse acompanhamento seriado ali a cada 3 ou 4 semanas, né? Sempre estar atento com o crescimento restrito intraútero. Lembrar que o CA, ele vai estar subestimado, né? Porque tem uma exteriorização. Então, ele tende a ser menor e discordante com a idade gestacional. Então, o que vai nos direcionar ali é o tamanho e velocidade de crescimento de outros parâmetros biométricos, né? Como o DBP, né, o diâmetro biparietal, o fêmur, volume de líquido amniótico, novamente, fala muito a favor para a gente, né, assim, da questão da vitalidade, de nutrientes, né, de como está o aporte sanguíneo para esse feto, a questão placentária, e Doppler de artéria umbilical. Se a gente tem um crescimento apropriado, um líquido amniótico normal, a gente consegue fazer um monitoramento ali a partir da 32ª semana, às vezes semanal, para a gente ter esse acompanhamento do bem-estar fetal. Caso apareça algum sinalizador, alteração do líquido amniótico, você percebe que os parâmetros de crescimento estão mais aquém do esperado, a gente precisa ter uma avaliação mais próxima desses fetos. Então, atenção para o crescimento intrauterino, oligoômino e onfalocele não isolada, né, quando a gente tem associada a outras malformações. Quanto à via de parto, é extremamente importante a gente pensar na questão do planejamento do parto em um centro terciário, porque um dos fatores que tem piorado muito o prognóstico desses fetos com defeito de parede abdominal é a questão do transporte do bebê. A gente tem que pensar que é uma criança que tem um potencial de gravidade assim, significativo, e se ele não tiver os cuidados iniciais adequados, pode comprometer a abordagem que vai ser feita para a correção final, né? Então, é um bebê que, se ele não for hidratado adequadamente, se ele não tiver uma proteção adequada daquelas vísceras que são, né, expostas, ele pode ter uma perda de calor, pode ter uma desidratação, né, um distúrbio hidroeletrolítico, que vai fazer toda a diferença para ele ser submetido a uma abordagem cirúrgica. Também pensar que a gente tem que evitar a prematuridade, né, pensar num neném mais maduro. O ideal é que a gente esperasse mesmo o início do trabalho de parto, ou mesmo pelo menos 39 semanas para a gente pensar numa interrupção. A indicação é obstétrica, né, a via de parto, sendo que a via transabdominal algumas vezes tende a ser mais comum quando a gente pensa que a questão do reparo primário, da gente ter um maior controle, né, um maior planejamento de equipe, sendo mais fácil quando a gente tem esse agendamento da interrupção, né, por via alta. Aqui também a questão de um defeito grande, como a onfalocele gigante, a gente vai optar pela via transabdominal. Não significa que você não terá um trauma, mas o risco realmente diminui muito, e a questão das distócias na via de via baixa, com certeza a gente vai também conseguir fugir. Então, outras malformações, aneuploidias, que são incompatíveis com a vida, a gente tem que pensar numa via vaginal, que a partir do momento que a gente pensa em um feto que não tem uma expectativa de vida, né, muito longa, temos que pensar em primeira mão, né, nos cuidados com a mãe, na vida reprodutiva futura dessa mãe. Então, os cuidados pós-natais. Então, os cuidados gerais com recém-nascido com defeito da parede abdominal, a gente vai fazer, né, os cuidados pediátricos iniciais, rápida proteção, né, ali daquela herniação. Vamos usar compressas úmidas e mornas, sem que a gente encharque muito, né? Utiliza-se papel filme para a gente cobrir, né, e ter um controle maior dessa perda de calor e desidratação. Alguns serviços usam saquinho plástico mesmo, cobrindo até a região ali do tórax. O tratamento cirúrgico pode ser feito, né, e idealmente fechamento primário, mas isso aí realmente a gente vai avaliar qual a melhor indicação.
E nas onfaloceles volumosas, vamos fazer esse fechamento estadiado com tela de silicone, né, com cílio, até a gente conseguir fazer esse fechamento completo. Casos complicados, tem esse tratamento conservador com substância antisséptica e vai acompanhando realmente esse fechamento secundário. Um outro defeito da parede abdominal, que na verdade, né, que é o body stall, que é também chamado de body limb complex, é uma malformação muito complexa que envolve tórax, abdômen e membros. A gente deve pesquisar, né, assim, anomalias craniofaciais, em geral tem escoliose, um disrafismo espinhal, em geral com cordão curto ou ausente, e é muito característico esse tronco fetal aderido à placenta. Então, na imagem a gente vê que o fetinho, ele tá lá bem agarradinho, né, essa imagem tá levemente circundadinha de amarela, ele tá aderido à placenta na região que está herniada. E infelizmente, trata-se de uma condição letal para o feto, condição grave. Acredita-se que a etiologia é por conta de um acidente vascular precoce que compromete esse desenvolvimento, e a incidência gira em torno de 1 para 7 mil até 42 mil fetos. Assim como na onfalocele, quando tem o cordão umbilical aqui, ele é inserido bem no ápice do defeito. Nessa imagem aqui, a gente nem consegue ver o cordão umbilical. Então, pensando no diagnóstico diferencial desses defeitos, né, da parede abdominal, é o que eu falei inicialmente, né? Da gente pensar, de tentar essa investigação, nessa avaliação ultrassonográfica, através do local da inserção do cordão umbilical e que altura que aconteceu o defeito, né, na região abdominal. Então, eles vão ser diagnóstico diferencial o tempo todo entre eles, né, gastrosquise, uma onfalocele rota. Então, às vezes, quando você vai avaliar o feto, ele tinha uma onfalocele e rompeu e você não conseguiu avaliar e ver a membrana. Né? Então, assim, você conseguir ver, será que a inserção do cordão está aqui? O defeito está à direita da inserção do cordão? Ou não? Parece que a inserção está no ápice e não está à direita. A altura, por exemplo, se está na região, né, da inserção do cordão, se é acima da inserção, se o defeito está abaixo da inserção. Pensar que a herniação fisiológica do intestino, então, antes de 12 semanas, em geral, não se dá o diagnóstico de defeito de fechamento de parede abdominal, a não ser que realmente, né, tenha fígado, né, tenha uma quantidade muito expressiva herniada, a gente já pode levantar a interrogação de que pode se tratar realmente de um defeito. O complexo membro parede corporal, né, que é o body stall, que também entra nesse diagnóstico diferencial, e essa questão de um cordão curto, ausente, o feto aderido à placenta fala muito a favor dessa anormalidade. A estrofia de cloaca, né, que é o complexo Wise, é um defeito na parede abdominal, mas na região inferior, em geral ocorre abaixo da inserção do cordão umbilical. Em geral, né, a gente não consegue visualizar a bexiga, né, a onfalocele está associada, meningomielocele, defeito da parede anterior, ele é infraumbilical à linha média. Aqui embaixo, a gente consegue ver, né, delimitado em amarelo, o defeito. Acima aqui tem a saída, né, onde tem a inserção do cordão umbilical. Aqui é outra imagem, onde a gente tem um corte transversal, onde a gente vê a região de glúteo, a saída aqui dos membros, e bem aqui no centro a gente vê a herniação, onde a gente tem essa hérnia bem mais baixa. Outro diagnóstico diferencial, a questão da estrofia de bexiga, onde a gente não visualiza a bexiga. Caso essa bexiga seja identificada em algum momento do ultrassom, a gente deve excluir esse diagnóstico de extrofia de bexiga, que é fundamental que ela não seja visualizada. E, em geral, a estrofia clássica, ela não tem outros defeitos associados, cranianos, torácicos, de coluna ou de membros. Em geral, ela é isolada. Sequência da banda miniótica é um outro diagnóstico diferencial, onde a gente tem realmente, né, uma brida miniótica, e em decorrência dessa brida, né, dependendo do local onde ela comete
no feto, ela pode gerar essas anormalidades anatômicas. Então, pode formar anéis de constrição. Então, o membro do neném, você vê que em alguma região ele pode ser mais estreito, né, que a gente chama de anel de constrição, pode causar amputação de membros ou de algum dedo. O espectro clínico, né, é realmente bem variável, mas pode acometer qualquer região do corpo. Anormalidades craniofaciais, defeito da parede corporal, não mediados e podem estar também presentes. Estamos com o paciente lá mesmo, né, que hoje chegou para a gente, né, que acabamos fazendo um cariótipo, pensando mesmo em diagnóstico diferencial, uma sequência mesmo da banda miniótica, onde passou em região de craniana, a gente tem uma acrania, uma ectopia codes, e, além disso, um defeito de fenda lábio-palatina, e bem significativo, assim, grave o caso dessa paciente que está com a gente lá no pré-natal. Além disso, outro diagnóstico diferencial, né, a síndrome de Beck-Widmer, onde além da onfalocele, a gente vai também identificar a questão de macrosomia e macroglossia fetal. Pentalogia de Cantrell é um defeito, ele ocorre acima da inserção do cordão umbilical, então a gente vai ter defeitos na parte superior, então defeito no externo inferior, na parte anterior do diafragma, defeito do pericárdio parietal, né, associado a onfalocele, e anomalias cardíacas congênitas também podem estar associadas. A ectopia codes pode estar presente, e aí, claro que vai depender, assim, da gravidade também do defeito ali na região do externo. Então, pensando nisso, lembrar, né, que o diagnóstico idealmente deve ser feito a partir da 12ª semana, via ultrassom, né, o Doppler, o colo, ele, como foi mostrado em algumas imagens, ele vai nos ajudar ali pensando na questão da avaliação da inserção do cordão. A taxa de detecção no pré-natal é muito boa, em torno de 96% a 100%. Então, é extremamente importante a gente conseguir o diagnóstico e conseguir planejar, direcionar o nascimento desses fetos em uma atenção terciária. E a partir ali, de 28, 32 semanas, passar a avaliar com dor para avaliação de líquido amniótico, pelo menos quinzenal, é importante, pensando na questão da vitalidade desses fetos que têm defeito da parede abdominal. E algumas particularidades a lembrar, né, que o cuidado pré-natal é fundamental para a gente otimizar os resultados pós-natais, que a gente pensar se há ou não, né, outras anomalias, né, outras malformações, se tem alguma alteração cromossômica, gênica associada, para a gente pensar no aconselhamento do casal, né, às vezes no pré-natal a gente não consegue, né, mas como a gente tem visto muito, né, no nosso pré-natal, o paciente consegue um vínculo pós-natal, o casal vem, faz acompanhamento na genética de casais, um planejamento adequado da equipe, né, como eu comentei, a questão da via de parto, o melhor momento para interrupção, qual é o hospital de referência daquela gestante, questão de permanência prolongada, a gente tem que saber, né, a paciente tem que estar ciente que, dependendo do tamanho do defeito e da gravidade, é um neonato que vai precisar ficar muito tempo ali internado, então a mãe vai precisar de um apoio, ela precisa saber que ela, né, precisa ter essa disponibilidade, lembrar de estimular a ordena mamária, para a gente manter ali aquela produção láctea, né, porque muito provavelmente esse feto não vai se alimentar nos primeiros dias, ou talvez primeiros meses, e até que ele consiga realmente amamentar, o ideal é que a gente mantenha essa lactação patente. E pensando na urgência, se você, né, recebe esse paciente lá na porta, né, da maternidade, se você não tem outras orientações, como que você tem que pensar? Então, lembrar que avaliar essa questão, que se há outras malformações presentes, questão da vitalidade fetal, em qual idade gestacional que está, avaliar a possível transferência, né, para um centro de referência, se dá tempo, né, às vezes,
porque é muito melhor nascer onde ele já vai receber os cuidados que são ideais do que a gente transportar esse recém-nascido. É claro que dependendo das condições ali do trabalho de parto, né, de como a paciente vai chegar para a gente. Então é isso, essas foram as minhas referências. Muito obrigada e estou aberta aí a dúvidas, críticas. Obrigada.